Tássio Cruz, vamos tratar como o Tássio adiantou quando participou do Jornal Dia News, direto da redação. É uma situação, inclusive, que a gente tinha avaliado durante boa parte de 2022, 2023, aliás, que iria acontecer, isso é inevitável, são 224 cenários para serem avaliados, e muitos deles, como é o caso, por exemplo, de Oeiras, nós destacamos, partidos da base governista estarão ao lado de partidos da oposição, Tássio, como, por exemplo, PT e progressistas. Isso é natural. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu iria um pouco mais além, Douglas. Eu diria que são 448 histórias, né? Já que em cada município nós temos pelo menos situação e oposição, e com isso este cenário de um governo que se mostra extremamente estável, com isso a tendência é que muitos parlamentares que faziam oposição ao Wellington não façam oposição a Rafael. E isso deve se estender em várias cidades. A gente viu um caso interessante em Amarante, tratamos aqui na segunda-feira, né? O prefeito progressistas raiz, eu diria, muito aliado a Ciro Nogueira, e esteve no mesmo palanque com deputados do PT anunciando essa aliança com o MDB e o próprio Partido dos Trabalhadores. A tônica de várias cidades deve ocorrer, e um dos que estava naquele palanque ali, Douglas, deputado federal Francisco Costa, que tem bases políticas muito fortes lá em Amarante, falou com a nossa reportagem sobre essa situação e negou que exista um clima ruim por estar progressistas e PT próximos ali no mesmo palanque. Vamos ouvir. Naturalmente, esse arranjo da composição, da chapa majoritária, da chapa proporcional, ela é uma discussão que a gente faz envolvendo nossos líderes, que são dos municípios, que vivem a realidade e que compreendem a melhor estratégia para fazer. A exemplo da cidade de Amarante, nós sempre tivemos um alinhamento político, meu grupo político tem a vice-prefeitura, o vice-prefeito, inclusive meu sogro, Matheus Vilarinho, faz parte já da base do prefeito Diego, também a minha esposa Milana é vereadora do município e tem um alinhamento político com o prefeito Diego Teixeira. Na eleição de 2022 tivemos posicionamento diferente, mas respeitando, não tivemos acirramentos significativos e soubemos separar os processos eleitorais. Então tá aí o ponto de vista, né, do deputado federal Francisco Costa, ator direto dessa união praticamente união entre o PT e PP lá em Amarante. Como a gente vem destacando, casos como esse deverão ocorrer em cidades, por exemplo, como José de Freitas, aqui perto, e outros municípios. Como eu disse, Douglas, muitos prefeitos que foram eleitos em um primeiro mandato, ao lado, ali próximo à base de Wellington Dias, agora, né, e se reelegeram fazendo oposição ao petista, agora não farão oposição a Rafael Fonteles. Então muitos devem, principalmente aqueles que estão em segundo mandato, devem, a oposição que fizeram ao Wellington não farão a Rafael Fonteles, um cenário que veremos em vários municípios do Piauí. Como eu disse, Douglas, são 448 histórias, mais ou menos, em todas as cidades. É impossível a gente criar um preceito único para todos os municípios. Então, como eu comentava antes, Ciro Nogueira, que inclusive estará em breve aqui no Piauí, tem feito esse diálogo a fim de também pensar em 2026, pensar na sua eventual, caso concorra por aqui, uma sobrevida política. Então, Douglas, deveremos ver casos como o de Amarante em vários municípios pelo interior do Piauí, sem constrangimento, como disse Francisco Costa. Isso é impossível, porque se você, o Tássio falou, criar uma regra única que seja aplicada em todos os municípios. É impossível, porque são cenários distintos. Pode até, com o esforço do governador Rafael Fonteles, outro lado dessa moeda que é a oposição, o senador Ciro Nogueira, também fazendo o seu esforço, quer dizer, os atores políticos fazendo o esforço para manter a maioria dos seus apoiadores dentro de uma condição mais favorável, tudo bem, mas 100% não vai ser possível. Agora,
isso a gente já sabe. O que é importante ficar de olho, Tasso, claro, não só no período pré-eleitoral, mas na eleição, é no pós-eleição, porque aí a gente já começa a discutir a eleição estadual, e aí o planejamento é como se conseguiu, aí eu já acho que foi um avanço, conseguiu, no caso de Amarante, prefeito Diego Teixeira é do Progressistas, mas tem uma aliança com o deputado federal Francisco Costa e outros integrantes do governo. Então, nós teremos ali uma situação em que não haverá acirramento de ânimos, não houve em 2022, não vai haver em 2024, e aí sim, a partir da eleição, do resultado, enfim, nós vamos ter uma ideia de como vai ficar a composição de forças com vistas à eleição para o governo do Estado. Tá? Sem dúvida, Douglas. Um destaque interessante que a gente vê nessa corrida pré-eleitoral dos municípios. A gente tem, por exemplo, um partido importante nesse cenário, como o MDB, que desponta com candidaturas próprias em várias das maiores cidades do estado. Nós temos, por exemplo, Parnaíba, né? Doutor Hélio vem tentando aglutinar, já anunciou a sua candidatura pelo MDB. Nós temos outras cidades grandes também. Nós vemos, por exemplo, Joãozinho Félix em Campo Maior se aproximando do MDB, foi eleito pelo MDB, não deixou o partido, se aproximou muito do PP, mas temos também Joãozinho Félix, por exemplo, pelo MDB. Nós temos em outros vários municípios o MDB aparecendo com candidaturas próprias bem competitivas. Picos, por exemplo, o deputado Pablo Santos. Ou seja, o MDB surge como esse partido de olho em municípios grandes e que pode, Douglas, aumentar um pouco a sua relevância, o seu peso político para 2026. E a gente não sabe se até lá haverá um rompimento do partido com a base de Rafael Fonteles. Pouco provável hoje, mas isso pode ocorrer. Então, assim, a gente não sabe qual vai ser essa base que vai chegar em 2026. Então, os partidos olham para as eleições municipais buscando se fortalecer para chegar em 2026 com um passe alto, com um passe cacifado. E eu acho que essa discussão, principalmente do MDB, passa principalmente, quase que necessariamente, pela manutenção ou não de Temístocles Filho ao lado de Rafael Fonteles. Uma discussão também que já se faz nos bastidores, se ficará ou não para um segundo mandato Temístocles Filho como vice. Pouco provável. Então, eu acho que todos esses elementos são analisados quando a gente olha esse contexto de união entre partidos nos municípios, porque é um entreposto fundamental a eleição municipal para 2026, onde teremos uma eleição estadual.